Há verbo intransitivo em letra A. Elas choram gotas de sangue. Letra B. Vende-se uma casa. Letra C. O professor permanece na sala. E a letra D. Contagem regressiva. Fala para mim qual é a correta aí. Onde nós vamos observar um verbo intransitivo. Um assunto que cai muito em prova, né? Elas choram, né? Vende, aqui o professor permanece, e contagem regressiva, que é uma expressão que não tem verbo. Tá, então a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: o que é um VI, um verbo intransitivo? Um verbo intransitivo é aquele verbo que a informação para nele, tá certo? Se eu falo com vocês assim, ó, deixa eu colocar uma frase aqui bem simples para vocês, ó. Choro muito. Então, nós temos uma expressão choro muito. O verbo chorar, ele é um verbo intransitivo. Por quê? Porque quem chora, chora. A informação, ela parou, aparentemente já parou no verbo, não é verdade? Legal. Aí, o que acontece? Só que essa palavra muito, para este verbo ser um verbo intransitivo, a palavra muito, ela tem que ser adjunta adverbial de alguma coisa. E ali o muito, ele é um adjunto adverbial de intensidade, né? Então eu entendo perfeitamente quando vocês decoram dessa forma, né? E eu até respeito a forma de vocês decorarem, mas eu quero dizer para vocês que muitos alunos nos dias de hoje, eles estão reprovados em concursos, é porque eles decoraram a lei ou decoraram as regras gramaticais. E gramática não é feita para decorar, é feita para compreender. Porque, olha só, se eu pego a letra A, elas choram gotas de sangue. Se você disser para mim que esse verbo chorar, ele é um verbo intransitivo, porque quem chora, chora, então você tem que me dar a função sintática da expressão gotas de sangue. E aqui, a função sintática da palavra muito é uma adjunta adverbial de intensidade. E gotas de sangue? Você tem que me dar a função sintática. Por quê? Para ser uma adjunta adverbial, ou a informação para no verbo, porque quem chora, chora, né? Quem morre, morre, não é verdade? Ou a palavra não tem mais nada após, ou após tem que ter uma circunstância que é uma adjunta adverbial. Só que gotas de sangue não é adjunta adverbial. Gota de sangue é coisa. Se você, por exemplo, pegar a gota de sangue e colocar na sua mão, aquilo é coisa. Muito não é coisa. Muito é circunstância, é adjunta adverbial. Mas gota de sangue não é circunstância. Porque para ser gota de sangue ser circunstância, tem que ser adjunta adverbial de alguma coisa. E você vai chamar gotas de sangue de adjunta adverbial de quê? De vampiro? De groselha? Adjunta adverbial de emoção? Adjunta adverbial de veia? Não existe isso, não é verdade? Então, se isso aqui é coisa, a coisa vai ser um objeto direto. E não existe verbo intransitivo com objeto direto. Logo, esse verbo aqui, ele é um VTD, ele é um verbo transitivo direto. Então, olha só, por que as pessoas elas são reprovadas em provas de concursos públicos? Muitas vezes é porque elas decoram as leis, elas decoram a gramática, decoram as regras, né? Aquilo que está proposto na lei, nos parágrafos, não sei das quantas, e não é decorar. Gramática não é por meio de decoreba. Gramática é por meio de interpretação. Quantas e quantas vezes eu já falei isso aqui para vocês? Meu curso de português, o que eu ensino? É gramática? É gramática. Mas eu ensino a pessoa a interpretar a gramática e não a decorar a gramática, porque ninguém aguenta isso. Eu, quando tentaram me ensinar gramática, quando eu era criança, adolescente, por meio de decoreba, eu não aguentava aquilo, né? E vou dizer para vocês uma coisa, eu só vim aprender gramática de verdade mesmo, foi quando eu entrei na faculdade, que eu tive um excelente professor de português, e ele foi a minha inspiração para aprender gramática, essa é a realidade. Gostava muito quando era jovem, sabia muita coisa, mas assim, ao ponto de ter a tranquilidade, né,
para entrar em uma sala de aula e dar aula, isso realmente eu não tinha. E hoje é tranquilo para mim, graças a Deus, né? Então, quem marcou letra A não é, tá? O verbo chorar aqui, ele não é VI, ele é VTD. Quem chora, chora algo. Ah, mas quem chora, chora. Não é quem chora, chora. Quem chora, chora. Mas aqui está chorando alguma coisa. Chorou lágrimas de crocodilo. E aí? Ela chorou lágrimas de crocodilo. Chorou VTD, lágrimas de crocodilo. Objeto direto, não tem conversa, filhão, beleza? Vende-se uma casa, né? Aqui é um verbo transitivo direto, né? E, inclusive, eu falo muito sobre isso para os meus alunos. Quando você encontrar a construção de um VTD mais si, né? Esse si vai ser um pronome passivador, que é o assunto que nós não estamos trabalhando hoje. E a expressão uma casa vai ser o sujeito da oração. Uma casa é vendida. Se eu pego vendem-se, aí tem que colocar casas, ou umas casas, tanto faz, né? Então, aqui também nós temos um VTD. A expressão de baixo, contagem regressiva, não pode ser por quê? Porque não tem verbo, né? Onde que existe um VI, verbo intransitivo? Nem verbo tem, né? Então, contagem vai ser substantivo. Uma contagem, duas contagens, três contagens. Regressiva, nesse contexto, vai ser adjetivo, não tem jeito. Ah, professor, você está brincando comigo. Não, não estou não. Não vai, você está querendo me dizer, é isso mesmo que você está pensando. Não, você tá de palhaçada. Não estou não, filhão. É o que eu estou falando com vocês. Não adianta você decorar. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar no sentido de estado são os verbos de ligação, mais ou menos. Tudo bem que eu sei que estes são os verbos de ligação os mais comuns, mas eu sei que uma frase ela tem um verbo de ligação não é porque eu decorei os verbos, é porque eu interpreto. Porque se você fala assim, ó, ela, ó, permanece calma. Se eu falo com você que ela permanece calma, eu tenho aqui um verbo permanecer. E por que eu sei que esse verbo é um verbo de ligação? Porque a palavra calma é uma característica do sujeito, que, sintaticamente falando, nós vamos chamar isso de um predicativo do sujeito. Então, olha, verbo de ligação tem tudo a ver com o predicativo do sujeito. Esta é a regra. Não é porque ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar no sentido de estado. É bom saber disso, né? Mas esta não é a regra única ou a regra geral. Porque senão você quebra a cara na letra C. Você acha que o verbo permanecer ele é um verbo de ligação e ele não é. Porque, olha só, a expressão na sala, ela não pode ser característica de um professor. O professor, sintaticamente, não é o sujeito da oração? É. Permanece verbo. Agora, vem cá. Na sala é característica de professor? Não. Então, na sala é o quê? Na sala é fofoca, é adjunto adverbial. É circunstância. Olha que top. Adjunto adverbial de lugar. Ah, que top. Isso é maravilhoso, filhão. Cara, eu fico pensando assim, como que as pessoas podem desprezar uma aula dessa, né? É um assunto assim que é libertador para as pessoas. Sem contar que isso cai muito em provas. Nossa, as bancas, né, FCC, FGV, aquela banca CESP, nossa, eles colocam esses verbos que têm cara de ligação, 90% das vezes ele é um verbo intransitivo. Então, vem cá, se isso aqui não é característica de professor, logo não é predicativo do sujeito. Porque predicativo, predicativo do sujeito é característica do sujeito. Olha só. Ela permanece calma. Elas permanecem calmas. Ele permanece calmo. Eles permanecem calmos. Então, o predicativo do sujeito, ele varia de acordo com o sujeito. Agora aqui, ó. O professor permanece na sala. E os professores? Nas salas? Que é isso? Isso aqui não varia, isso é fofoca. Aí você vai falar comigo assim, tá, quero te fazer uma pergunta. Eu já sei qual a pergunta que você vai fazer. Porque é o seguinte, ensinaram para todos nós que o verbo intransitivo é aquela informação que para nele. Legal, é verdade.
mas com ressalvas, né? Choro, para nele, mas é porque muita fofoca. A adjunta adverbial. Chora, a informação poderia parar, mas não para porque está mostrando o que ela chorou. Gota de sangue é a coisa que ela chorou, que é o objeto direto. E aí é o seguinte, talvez você queira perguntar, mas se o professor, se eu falar com você, senhora, o professor permanece, você entende a mensagem? Boa pergunta, né? Então, aí, por aí você já percebe que a regra não é só essa. Sem informação, parar no verbo ele é intransitivo. 99% dos casos isso é verdade, se não houver coisa após o verbo. Mas aí eu vou dar uma dica para você. Todos os verbos, deixa eu ver se eu vou lembrar, ou ele é VTD, ou ele é VTI, ou ele é VTDI, ou ele é VI, ou ele é VL. Que para mim, estes 5 verbos, a transitividade verbal, de objeto direto a objeto indireto, para mim é a base da análise sintática, não tem como fugir dessas coisas, né? Então, olha, se só existem esses verbos, observe aqui, ó. VTD, ele não pode ser porque não tem coisa, tem fofoca. VTI tem cara de VTI, né? Porque permanece em algum lugar, mas não é. Você não vai guardar por isso. Nessa expressão, que talvez é o que confundiria mais. VTDI nem se fala. Verbo de ligação não pode porque não tem característica. Aí você vai guardar o seguinte, olha, todas as vezes, isso é regra, tá? Todas as vezes que aparecer um verbo com cara de ligação, você vai observar. Se após o verbo que tem cara de ligação, se houver característica, ele será um verbo de ligação. Mas se após o verbo que tem cara de ligação, se houver uma adjunta adverbial, ele será um verbo intransitivo e a correta é vá para a letra C de casa. Top, top, galerinha. Entenderam aí? Essa aula é top, hein?